Olá, tudo bem? Sou o professor Rogério Antônio Piccoli. No último vídeo, nós apresentamos mais um capítulo sobre a- o livreto que eu produzi para orientar os alunos na atividade de produção do trabalho de conclusão de curso, que é a redação de um artigo acadêmico. O texto é o processo de escrita de um artigo em filosofia. E agora nós passamos para um outro item. Eu falei da diferença entre projeto, plano de trabalho e projeto de artigo. E dessa vez a gente vai discutir quando a nossa abordagem é descritiva e normativa, quando a nossa abordagem é abstrata e concreta, quando a nossa abordagem é mais científica ou mais artística. Isso é um tópico que gera alguma confusão. Os temas de educação perpassam, né? Eles têm essas características, eles tendem a misturar essas características. Então achei por bem oferecer uma descrição rápida, né, do que está em jogo quando a gente fala dessas oposições e que seriam perspectivas da abordagem do tema e do problema de pesquisa, ok? Então é sobre isso que a gente vai falar. Muito bem, comecemos então. Os aspectos principais de um tema podem ser discutidos e abordados de um ponto de vista que a gente chama de descritivo ou de um ponto de vista normativo. Qual é a diferença principal? O ponto de vista descritivo está voltado para um tipo de investigação que tenta apenas caracterizar, expor e apresentar os aspectos de um dado fenômeno ou conceito, sem se preocupar, em princípio, com valorações ou recomendações, prescrições ou normas de condutas que podemos extrair dessas considerações. Temos uma pretensão de neutralidade que nunca é atingida, mas que se espera, né, que o texto persiga essa suposta neutralidade normativa ou avaliativa. Tá? Então, o texto descritivo ele é mais contido. Tá? Por outro lado, o texto normativo ou valorativo, ao contrário do descritivo, ele levanta exatamente esse tipo de preocupação, quer dizer, quais são as implicações práticas que nós podemos extrair. Por exemplo, relatar como se deu a experiência da educação moral e cívica no Brasil é uma investigação descritiva. Ela é diferente de buscar as justificações ou razões que nos autorizam a julgar como desastrosa a experiência ou recomendar ou não recomendar o retorno da educação moral e cívica no Brasil nos moldes adotados durante o regime militar. Essa seria uma investigação numa perspectiva normativa e valorativa. Também nada impede de, tendo feito uma reconstrução descritiva de um dado fenômeno, de um dado objeto de estudo, né, a gente ofereça uma avaliação ao final, né, um posicionamento normativo e avaliativo sobre aquilo, ok? Mas ter nítido que fazer julgamentos sobre recomendações, prescrições, avaliações, deve ser um momento que deve ser tratado um pouco à parte, né? Se essa não é a intenção principal do trabalho, deve ser tratado um pouco à parte, de uma maneira mais reservada, ok? Então essa é a distinção entre o descritivo e o normativo, que às vezes é interessante a gente manter, né? Por exemplo, examinar e descrever como Kohlberg define e conceitua os chamados estágios do desenvolvimento moral da criança é uma investigação que quer apresentar e descrever as ideias adotadas por Kohlberg. E essa é uma investigação diferente daquela que busca justificar ou encontrar razões para recomendar ou prescrever que as crianças devam passar por certos estágios, ou daquela que, partindo do diagnóstico de que a criança encontra-se em tal ou tal fase, então ela preocupa-se em recomendar certos tipos de ações ou condutas ou estratégias educativas para as crianças, ok? Então, descrever a situação é uma coisa, recomendar ações ou fazer avaliações é outra. É importante manter essas formas de abordagem do tema um tanto separadas, ou pelo menos ter a consciência disso. Mais um exemplo, entender e descrever como as crianças desenvolvem a sua percepção e compreensão
de situações de justiça é um tipo de investigação descritiva e ela é diferente daquela que pretende justificar ou encontrar razões sobre por que devemos recomendar ou prescrever que as crianças desenvolvam certas atitudes frente a situações de injustiça ou violação de direitos, porque isso seria, né, recomendar ou prescrever seria muito mais normativo do que meramente descritivo. Finalmente, descrever e entender por que pensamos ou acreditamos que há uma relação entre emoções e racionalidade nos julgamentos morais não é a mesma coisa de tentar encontrar uma justificação ou uma razão sobre por que devemos prescrever ou recomendar que as crianças experimentem determinadas relações entre emoções e racionalidade, né? Que a gente propicie certas experiências para as crianças. Então, como ficou nítido, os primeiros tipos de investigação são descritivos, são sobre como os fatos que estabelecem e explicam como as coisas são na realidade. Os segundos tipos de investigação são normativos, prescritivos ou valorativos, são considerações que justificam quais condutas devem ser adotadas. Adotar uma perspectiva normativa ou valorativa significa conduzir uma investigação não apenas para explicar e descrever como as coisas são, mas para justificar tanto as nossas valorações delas, como coisas boas ou más, justas e injustas, certas e erradas, quanto para recomendar como devemos agir em relação a ela, o que é certo e o que é errado. Essa distinção é importante porque em muitas áreas do conhecimento desejamos conhecer no sentido de compreender e explicar os fenômenos, psicologia, por exemplo. Mas também desejamos conhecer no sentido de saber valorar e estabelecer critérios de justificação de conduta. Isso é, por exemplo, crítico em áreas como a educação. Então, a distinção entre conhecimento normativo e conhecimento descritivo, ela não se confunde com outra distinção entre conhecimento abstrato e conhecimento operacionalizável, ou conhecimento concreto. Há uma diferença entre a formulação teórica e abstrata de um conhecimento científico e a dificuldade com a operacionalização concreta desse conhecimento. Um bom exemplo dessa, digamos, lacuna que existe, né, ou distância que existe entre formular um conhecimento abstrato e pensar esse conhecimento como operacionalizável, né, é o próprio conceito de educação de qualidade. Obviamente, a orientação normativa dos sistemas educacionais é realizar ou atingir um ideal normativo. O que a gente quer é educação de qualidade, de boa qualidade. Uma questão que pode surgir a respeito desse conceito é como nós operacionalizamos concretamente a mensuração desse conceito educação de boa qualidade. Parece que temos que estabelecer certos critérios e parâmetros mensuráveis. No entanto, nem todos os critérios e parâmetros respondem a essa exigência. Algumas provas e testes padronizados, os Enems da vida e as teorias que fundamentam o Enem, podem nos oferecer medidas em relação a certas variáveis que são direta e concretamente mensuráveis. Mas e quanto a aspectos da qualidade da educação que não podem ser diretamente mensurados? A capacidade de reflexão e de pensamento crítico da criança, as habilidades e competências associadas à criatividade, habilidades e competências sociais, emocionais e morais, ou mesmo linguísticas, atitudes de resiliência, persistência e capacidade de automotivação. Esses aspectos não são facilmente capturados por uma prova de testes. Isso sugere que a educação de boa qualidade é um conceito abstrato em relação ao qual podemos ter dificuldades em relacioná-los a aspectos concretos e mensuráveis na realidade. Então, uma coisa é a gente construir um conhecimento num nível abstrato. Outra coisa é pensar como esse conhecimento pode ser operacionalizado num nível mais concreto. Finalmente, há uma terceira tipo de distinção que normalmente é fonte de dúvidas, né, de problemas. Ele merece a nossa atenção. Embora a distinção entre conhecimento descritivo e normativo tenha uma relação com a distinção entre conhecimento como ciência e conhecimento como habilidades e domínios de técnicas como a arte, elas não devem ser confundidas. Tá? O campo da educação e do ensino pode envolver esforços explicativos de fenômenos educacionais, por exemplo, porque as crianças em geral têm dificuldade com conceitos excessivamente abstratos.
Esse campo pode envolver também conhecimentos normativos, por exemplo, a partir de qual idade devemos trabalhar os conceitos excessivamente normativos e como devemos organizar a nossa prática para facilitar esse aprendizado. Por outro lado, um professor pode dominar muitos conhecimentos que descritivamente explicam as dificuldades das crianças com conceitos abstratos e que normativamente estabeleçam como ele deve orientar o seu trabalho ou o que ele deve ou não deve fazer com relação ao ensino desses conceitos. Contudo, pode ainda faltar ao professor um domínio prático de habilidades, de métodos, de técnicas que visam proporcionar aos estudantes a compreensão desses conceitos. Isso mostra que há uma distância entre a compreensão científica, descritiva e normativa da educação e a compreensão prática, ou sobre como fazer da educação, né, que é a compreensão prática da educação enquanto uma arte, né, que é a dimensão do como fazer. Devemos manter em mente essas distinções porque no campo da educação estamos normalmente interessados em desenvolver soluções práticas para os problemas educacionais e estamos interessados também no treinamento e no desenvolvimento de habilidades que nos permitam a aplicação exitosa de métodos, técnicas e práticas de ensino. Quase sempre o nosso conhecimento está orientado para como agir e o que devemos fazer. Quase sempre os conhecimentos científicos e filosóficos serão utilizados no campo do ensino de filosofia com interesse ou propósitos práticos. Então, de todo modo, convém perceber e manter tais distinções quando procuramos a definição de um tema e a formulação de um problema em investigação. Às vezes, o nosso interesse está mais voltado para a valoração de alternativas de conduta e critérios de justificação de conduta do que para a compreensão e explicação de um fenômeno. Às vezes, mergulhamos em aspectos de teorias que podem ser muito abstratas e, por isso, de difícil operacionalização para serem aplicadas e testadas como explicações de fenômenos. Às vezes, desejamos identificar quais conhecimentos são necessários para orientar o desenvolvimento de nossas habilidades práticas e de domínios de técnicas. A gente está no domínio da arte, por exemplo, né? Então, manter essas distinções em mente, né, é importante para saber como que nós vamos abordar os nossos temas e os nossos problemas, né? Essas formas de abordagem dão enfoques diferentes para o conteúdo da pesquisa e da investigação, ok? No próximo vídeo, nós vamos oferecer, então, a partir dessas considerações, né, uma caracterização genérica, metodológica da pesquisa, tá? Porque tem sido um desafio pensar o que são os métodos de uma pesquisa, né? Então, de uma maneira muito simplificada, nós vamos tentar oferecer uma caracterização metodológica da pesquisa, ok? Mas no próximo encontro. Um grande abraço, nos vemos lá.